tudo bem com vocês? Hoje nossa TPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas é diferente, conta com uma participação especial, com a participação do Emerson, meu parceiro redator nessa jornada do Currículo Paulista. Emerson, a palavra está com você. Oi, pessoal, como vai? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi uma alegria quando a Érica me convidou para dividir com ela esse ATPC que agora a gente está iniciando. E vamos lá, eu espero poder contribuir muito com vocês, porque a Érica contribui muito comigo. Bom, na verdade, gente, a nossa ideia é fazer uma conversa. Então, eu e o Emerson vamos estar aqui o tempo todo dialogando com vocês. E para dar subsídio para essa nossa conversa, eu vou compartilhando e descompartilhando aqui a tela e a gente vai, nesse momento, conversando e dialogando. Depois, eu quero que vocês, professores, sintam-se à vontade para participarem, interagindo com as contribuições e perguntas no chat, que fica disponível abaixo, e o link de interação do núcleo pedagógico, ok? Tá pronto, Emerson? Posso colocar já o slide? Vamos lá! Então, nesse tom de conversa, nós aqui estamos os dois redatores, Filosofia e Sociologia, e a gente tem como intenção compartilhar esse imenso desafio. O primeiro recorte que a gente faz é sobre os nossos colegas redatores, né, Emerson? A gente atuou sob a coordenação da Tânia, eu com o desafio da filosofia, o Sérgio Damiati com o desafio da geografia, a Clarissa e o Ed com o desafio da história e você com o desafio da sociologia. Eu acho que o desafio foi e continua sendo, né? Sim, porque primeiro foi a redação do currículo, né? Mas depois de o currículo pronto, tem os materiais, os aportes, enfim, estamos no processo. Aí, na sequência, pessoal, nós vamos fazer aqui a leitura e aí depois a gente vai descompartilhando a tela para que vocês também tenham acesso à informação. É evidente que vocês já devem ter baixado o documento e já ter feito uma leitura, mas a ideia aqui é mesmo dessa leitura dialogada, essa conversa sobre o documento. Então, olha lá, área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Ó, Emerson, depois a gente faz o jogral, hein? O próximo slide, quem vai ler vai ser você, tá? Mas não vou ter que pegar um óculos. Eu dou o grande, então, o que tiver com a letra grande. O propósito da organização de um currículo para o Estado de São Paulo na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, à altura dos compromissos assumidos pela educação básica, ao aprovar a BNCC, levou os redatores ao desafio de dar tratamento qualificado a conceitos e princípios pronunciados por cada componente curricular da área, filosofia, geografia, história e sociologia, de forma articulada e orientada para atender às demandas do mundo contemporâneo, os diferentes interesses pronunciados pelos estudantes da educação básica, a partir do aprofundamento e da ampliação das aprendizagens essenciais desenvolvidas no ensino fundamental para uma vivência ética no mundo contemporâneo, conforme expresso pela BNCC. Ou seja, um currículo capaz de expressar as exigências de formação de sujeitos com composição intelectual, capaz de responder aos anseios e oportunidades de efetivação do seu projeto de vida com autonomia e protagonismo, e que, ao mesmo tempo, sejam responsáveis, solidários e cientes da importância do debate público para o amadurecimento de ideias, bem como aptos a julgar e propor soluções para problema social, político, ambiental, conforme está explicitado lá no artigo 35 da LDB, que tem, né, no primeiro, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Isso daí vai dar uma boa conversa, né, Emerson? Sim. Possibilitando o prosseguimento de estudos
E o segundo, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, deixa eu respirar, né? Porque a leitura foi longa. Emerson, quer começar comentando e aí a gente vai conversando? Já que você chamou a atenção para o primeiro item lá da LDB, os nossos componentes curriculares aqui em questão, filosofia e sociologia, em tese, eles não estão lá no fundamental, né? Não existe um grupo de aulas reservado para esses componentes, né? Mas isso não significa que algumas nuances desses componentes curriculares estivessem ausente totalmente por conta da ausência do nome do componente. Por exemplo, em história, se fala muito dos filósofos quando eles tratam do iluminismo, né? E mesmo na antiguidade, enfim. No caso da sociologia, também. Em algum momento se discute conceitos da antropologia, das ciências sociais, mesmo ciências políticas, quando se fala de legislativo, judiciário, executivo, enfim. É óbvio que não do jeito que a gente gostaria, né? Não, mas também não significa que eles vão chegar totalmente cru lá no ensino médio para fazer esse aprofundamento, né, Érica? Sim. E é exatamente isso. Só que o trabalho não é tão simples quanto parece na hora que a gente apresenta esses novos componentes curriculares para eles, né? Eu acho que talvez o maior desafio seja justamente mostrar que eles são diferentes e têm especificidades para além da geografia e da história que eles viram lá no fundamental. Eu acho, Emerson, que a palavra lá, articuladas, né, é uma palavra que nos chama atenção, porque o maior desafio, a maior novidade de todas desse currículo é a articulação entre os 4 componentes. Então, essa questão, né, do menino já vir lá no ensino fundamental, desde os anos iniciais, recebendo, né, orientações e tomando contato com competências e habilidades lá da história e da geografia, vai preparando o território para que ele, quando toma contato com a filosofia e a sociologia, já conheça, né, o contexto. Mas a gente vive uma reflexão muito intensa quando está no diálogo com os colegas redatores de História e Geografia, que a gente está chegando agora no ensino médio, né? Filosofia e sociologia chega num tom de BNCC que propõe aprofundamentos aos saberes, e a gente tem todo um anseio de trazer a tradição filosófica, as inquietações sociológicas para o ensino, né? Para o ensino médio. E é o primeiro contato do jovem estudante da rede pública estadual, né? Sim, é isso mesmo. E como, reiterando o que eu falei, a gente precisa mostrar a especificidade desses 2 componentes e a necessidade da presença deles também, né? Para que o estudante compreenda que história e geografia não são capazes, sozinhas, de dar conta de tudo que filosofia e sociologia tem a inserir no ensino médio. Então, é um trabalho. No começo talvez seja até um pouco complexo e tudo mais, mas com o tempo, não sei se eu estou puxando a sardinha para o nosso lado, né, Érica? Mas em geral os estudantes gostam bastante de filosofia e sociologia. Eles gostam porque elas conseguem dialogar muito com o universo deles. É verdade. Bom, vamos continuar aqui nas leituras. Eu vou ler mais um pouco, tá? Porque acho que esse aqui também tá um pouco pequeno. Deixa eu subir aqui, só um instante. A resolução número 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, orienta no artigo 11, parágrafo 1º, que a organização por áreas tem o sentido de tornar mais sólidas as relações entre os saberes
e, dessa forma, favorecer a contextualização para a apreensão e a intervenção na realidade. A partir desses pressupostos que balizaram a redação do organizador curricular da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, tendo como referência estudos e práticas relacionados à filosofia, geografia, história e sociologia, os redatores buscaram assegurar especificidades históricas, conceituais e procedimentais dos diferentes componentes curriculares, o que garante diversidade de saberes e procedimentos e, ao mesmo tempo, a unidade de conjunto que são reveladoras do valor político educacional da área. Voltamos. Emerson, sabe o que eu tenho de ponto aqui para chamar a atenção antes da gente continuar? O processo da BNCC, porque até a gente chegar aqui nesse ponto que a gente está de apresentar o currículo, né, a partir do que foi a BNCC, né, homologada e aprovada, a gente teve um percurso anterior de outras versões da BNCC. E a gente começa uma história por disciplina, nas construções, e a gente termina com uma história dos componentes curriculares dentro da área, né? Eu acho que é legal a gente contar um pouco disso pro pessoal, né? Sim, mas fala que estava quase aprovada e depois eles... Porque estava pronta, a base estava pronta. Então tá, ué. Quem fala? Pode falar. Tá. Qualquer coisa, um interrompe o outro, a gente vai fazendo jogral, não tem problema. Tá. Bom, todos nós sabemos que com o advento da nova LDB, a 9394/96, gente, eu adoro falar LDB 7692/74. Isso eu aprendi na aula de didática com a professora, ela falava com tanto gosto que eu peguei isso dela, mas enfim. Já se sinalizava a necessidade de construir uma base nacional comum curricular que é anterior, inclusive, à própria LDB, né, gente? A Constituição de 1988 é que trouxe para a guisa da discussão essa necessidade. Em se tratando de um país tão grande quanto o nosso, para uniformizar minimamente a aprendizagem dos estudantes de certo modo, que todos tivessem os mesmos direitos, não é? E que esse uniformizar, não no sentido pejorativo da palavra, né? Esse uniformizar trouxesse a igualdade no sistema de ensino a partir de um movimento de equidade, que a gente tem que distinguir. Nós sabemos que tem estudantes com condições muito mais favoráveis do que outros, não é? E a necessidade de uma base nacional comum curricular, ela também perpassa por tudo isso. Bom, 96, e a base foi homologada no ano retrasado, né, Érica? O currículo esse ano, enfim. Isso. Olha quanto tempo se passou até que se conseguisse efetivamente que este documento estivesse aprovado, quase 30 anos, né? Pensando na Constituição Federal, não na LDB. Só que antes dessa Base Nacional Comum Curricular, que hoje nós temos em mãos e que propiciou o desenvolvimento do currículo paulista, nós tivemos um outro documento. Inclusive, eu fiz parte do primeiro movimento na construção do primeiro modelo da primeira versão, né? A primeira versão que chegou a ser colocada em consulta pública. É muito provável que muitos de vocês, colegas que estão assistindo essa ATPC, tenham lido, tenham participado da consulta pública, e se vocês se lembram, ela tinha um formato muito parecido com o que a gente vinha trabalhando na educação básica. Filosofia, por exemplo, ela seguiu estritamente um caminho que respeitava a quantidade de aulas em todos os estados. Foi feito todo um estudo dos currículos, dos tempos de aula. Então, se priorizou muito
a construção de um documento que garantisse que naquele tempo disponível na rede fosse possível aplicar todos os conhecimentos propostos pela Base Nacional Comum Curricular no currículo desenvolvido. Isso levou o currículo de filosofia, por exemplo, a ser bastante tradicional, o que não é necessariamente um problema. A gente também precisa enxergar por outro ângulo algumas situações. Por que o tradicional seria ruim, né? Por outro lado, a Base Nacional para a Sociologia, naquela primeira versão, ela ficou bem inchada. Eu ainda me lembro da quantidade de objetos do conhecimento que se trouxe comparativamente à quantidade de aulas disponíveis nos estados. Não sei se vocês sabem, mas, enfim, alguns estados têm uma aula de sociologia, em alguns estados intercalam sociologia ou filosofia em determinado ano, como acontece no nosso noturno, né? Que um ano a gente tem uma aula de filosofia, no outro a gente tem de sociologia para equilibrar. Só que com o advento deste novo movimento, né, da reformulação do ensino médio, porque, afinal de contas, essa é uma das grandes questões da educação básica hoje, não só no Brasil, né? Trazer uma cara para o ensino médio que efetivamente faça sentido para o estudante, se pensou no estudo por área. E não é um processo simples, né, Érica? Não é um processo simples. Nós estamos finalizamos a redação do currículo, não é? Não foi um processo simples. Acho que agora a Érica pode contribuir com essa... Porque é novo para todo mundo, inclusive para os redatores. Sim, eu me lembro, Emerson, quando a gente começou a escrita do nosso currículo paulista e que eu e você fomos, assim, muito, muito, muito pontuais na indagação de que a gente queria a presença da filosofia e da sociologia garantida em todos os momentos, né? Isso. Porque quando a gente olha para as habilidades que estão ali aprovadas na BNCC, na distribuição delas dentro dos grupos de competência, das 6 competências, tem momentos que a gente precisa ser um pouco mais criativo, vamos dizer assim, para garantir a presença dos nossos componentes lá naquela habilidade. E o tempo todo, a gente, com a coordenação da Tânia, decidiu isso, que acontecesse o que acontecesse, a articulação entre os 4 componentes estaria presente para a gente ter essa força nessa articulação, porque o medo, a palavra é medo, né, Emerson, da filosofia e da sociologia perderem, né, espaço, território e tudo mais dentro desse currículo, porque até hoje eu sei, vocês perguntam, é uma pergunta que todos nós temos, né? Como é que vai ficar a grade curricular? Como é que vai ser esse novo currículo acontecendo? A gente já tem como certo e garantido a presença de todos os componentes, né? Essa já é uma fala garantida pelo Rocieli, que é nosso secretário, e o documento nos mostra isso, o documento nos revela isso, que os 4 componentes estão garantidos, né? E a gente busca essa igualdade e equidade o tempo todo, né? E aí era sobre um pouco disso que a gente queria chamar atenção. Embora a BNCC tenha lá no começo um processo organizado nas caixinhas disciplinas, ela vem se desdobrando, o último texto aparece para a gente como área, com as 6 competências e as habilidades, né, as 32 habilidades, a gente nunca vai esquecer quantas habilidades são, né? Não, isso preocupa muito a gente. A gente está brincando aqui porque nós estamos agora nesse momento, nesse tempo de gravação, na produção dos materiais de apoio, né? E a gente está vivendo semana a semana essas construções dessas situações baseadas nessas habilidades. Isso. Inclusive, foi uma... Desculpa, acabei te interrompendo, né, Érica? Mas como eu tomei a palavra de assalto, eu vou adiante. Inclusive,
reforçando isso que a Érica falou, quando vocês olham o currículo, filosofia, sociologia, história e geografia estão igualmente divididas dentro da grande área de ciências humanas e sociais aplicadas. Justamente por isso, porque nem menos nem mais. Porque também poderia existir aquele movimento, mas como história e geografia estavam presentes no fundamental, então agora eles podem ter menos. Não, a gente queria igualdade, né, Érica? Era o momento da igualdade. Como a Érica falou, nem sempre a origem das habilidades lá na BNCC faz com que a gente enxergue claramente o componente curricular e não só filosofia e sociologia. Isso acontece com história e geografia também, né? Mas a gente foi muito criativo no sentido de que todos os 4 estivessem presentes ali. Então, vamos seguir com os slides, pessoal? Breves considerações sobre a articulação entre os componentes da área. A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, no contexto da educação básica, apresenta sua força no interesse interrogativo e, por isso, percorre os caminhos da polêmica. Afinal, o objeto das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas sente, pensa e fala a partir das suas experiências. Dessa forma, o desafio posto para a contextualização, interação e articulação dos componentes curriculares está na colaboração capaz de oportunizar condições para que o estudante desenvolva competências e habilidades cognitivas e socioemocionais, conforme orientação na resolução número 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. No artigo 7º, a gente lê: o currículo é conceituado como a proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeados pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioemocionais. No parágrafo 2º, a gente lê: o currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencia a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, contemplando vivências práticas e vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social e possibilitando o aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências pessoais, sociais e do trabalho. É complexo o cenário, né, Emerson? Bastante. Mas não é nada tão impossível. Não. Eu enxergo aí um trabalho já iniciado com o Inova Educação, né? Um pouco do que a Secretaria da Educação traz com o Inova, principalmente com o projeto de vida, já fortalece um pouco desses anseios que aí estão, né? Principalmente essa questão do socioemocional e o preparativo, né, para a vida, para o mundo do trabalho, do olhar para si e para fora nas relações. Eu enxergo um pouco dessa potencialidade já acontecendo e as ciências humanas e sociais aplicadas vêm para trazer mais força a isso, né? Exatamente. O Inova, ele vai ajudar muito neste processo. Mas como a gente lê logo no início do texto, né, que o nosso objeto, ele lê, sente, fala, pensa, ele traz bagagens que não podem ser desconsideradas, que muitas vezes até interpelam tudo aquilo que a gente propõe a partir de um currículo posto, né, que a gente precisa repensar. E é justamente por isso que eu retomo aquela fala logo ali atrás, quando eu digo que filosofia e sociologia são componentes curriculares que, em geral, agradam os estudantes, porque elas têm essa abertura, elas conversam, né, com a vida deles. E, nesse sentido, pensando nas questões socioemocionais ou nas questões
tanto daquilo que eles trazem para aquilo que eles gostariam de levar adiante na sua vida, esses dois componentes, mais história e geografia, no currículo, ajuda bastante o processo. Lógico, o nosso papel enquanto professores é fundamental. A gente precisa estar atento a essa articulação, conseguir fazer essa correlação, não só dentro da área, mas também com os outros componentes curriculares. Porque pensando no futuro que eles querem, por mais que eles gostem do nosso componente, mas de repente eles têm mais afinidade com a área de matemática ou ciências da natureza. Sim. O que mais se aproxima de nós talvez seja linguagens, mas ainda assim tem especificidades muito grandes, né? Por isso que são áreas distintas, ainda que se relacionem. É isso aí. Bom, vamos avançar mais um pouco. O papo está muito bom. Eu estou adorando a sua participação, Emerson. Eu vou querer fazer toda vez. Bom, na área de ciências humanas, a reflexão e o debate devem propiciar situações para o desenvolvimento do pensamento crítico, capaz de produzir respostas e promover saberes criativos diante de questões como: é possível compatibilizar produção e consumo para todos e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? Quais desafios éticos devemos enfrentar diante da atual dinâmica da produção tecnológica? Por que algumas pessoas são mais vulneráveis socialmente que outras? Responder a estas e outras questões, fazer novas perguntas, produzindo respostas e saberes criativos e éticos, deve estar no horizonte da contextualização, integração e articulação dos saberes e conhecimentos das ciências humanas e sociais aplicadas. Neste contexto, não basta descrever o fato ou as relações que podem ser observadas no mundo humano, mas deve-se também compreender que é possível produzir novos fatos e relações, ter a consciência de que interpretar já instaura o processo a partir do qual é possível mudar as condições de existir no mundo. É um texto bem filosófico esse, né? Deixa eu dar É muito legal. É muito legal, porque uma das perguntas, é possível, né, compatibilizar produção, respeito ao meio ambiente? É lógico que é sim. Não se trata de questão de sistema econômico ou o que for, mas são questões éticas mesmo, né? É possível que alguém vulnerável, muito mais vulnerável, socialmente falando, tenha condição de vida modificada? Sim, é possível. Existem vários estudos dentro da nossa área que abordam a temática, né? Que fazem uma análise de todo o fato, não necessariamente propondo as soluções, porque isso é uma das características da filosofia, por exemplo, não é? Mas apontando, olha, tá assim, mas nós podemos caminhar por outro rumo. E os outros componentes podem ajudar nisso, e as outras áreas, né, como nós falamos ali atrás, também. E o que é mais legal desse texto que você acaba de ler é que tudo gira em torno da ética. Sim. Se a gente tem degradação do meio ambiente hoje, muitas vezes é pela ausência da ética na manipulação dela, da natureza, né? Porque, assim, quando se fala num processo ecológico, não é que a gente tenha que deixar os recursos naturais intocados, quase como se fossem deuses, né? Não é o caso. O objetivo é uma extração consciente, né, dos recursos naturais. Da mesma forma, já que eu quase falei recursos humanos, é a mesma coisa, enquanto empregados, né, dentro de um sistema produtivo, enquanto trabalhadores, a exploração do trabalhador, no sentido de esgotar até ele se acabar, não é assim.
existe solução. E é o que é muito legal, lá no final, propor novas soluções, discutir novos fatos, e é esse o objetivo. Esse nosso currículo é muito contemporâneo, né, Emerson? Eu acho que a gente tem duas situações muito novas com a produção desse currículo paulista a partir à luz da BNCC, né? A gente tem o desafio do trabalho interdisciplinar, e todas essas perguntas mostram o quanto que a gente está inter e multidisciplinarmente ligado, porque a gente está tratando aí de questões para além das ciências humanas, né? Então a gente está todo conectado. Tem muitas horas que a gente vê que a geografia, que está dentro aqui da nossa área, ela está muito conectada às ciências da natureza, né? E todas as questões ambientais que chegam, e a ética é uma reflexão muito necessária para tudo isso, né? E a outra questão dessa contemporaneidade dos temas presentes é o maior desafio, principalmente para a filosofia. Você que, né, atua na sociologia, mas que também tem na sua formação a filosofia, sabe o peso que a gente tem da tradição filosófica, daquele olhar tão habitual que a gente tem para ver a filosofia acontecendo nesse currículo ultra contemporâneo. A gente encontra uma série de desafios, e essas perguntas e essa conexão com a ética, eu acho que é o que nos fortalece, é o que traz a filosofia para a contemporaneidade, né? Exatamente. E a sociologia é contemporânea, né? Ela está aí, então, não é tão... Isso, exatamente. Não é tão difícil. Isso, exatamente. Enfim, ela é uma ciência novíssima. Eu gosto muito de repetir essa fala, e justamente por ela ser tão nova que parece, mas o que a sociologia está fazendo aqui, a geografia pode fazer, a filosofia faz, a história também, mas não, porque ela tem algumas nuances que são só delas e que nenhum dos outros três componentes poderia resolver, tanto que ela está aí. A partir da complexidade apresentada, o currículo paulista, etapa do ensino médio, procura integrar conhecimentos, saberes e práticas que caracterizam a área, buscando pontes de interação ou pelo menos de aproximação. Dessa forma, algumas escolhas precisam ser explicitadas. As competências e habilidades foram mantidas conforme apresentadas pela Base Nacional Comum Curricular. Essa escolha reconhece a dinâmica do estudante e o direito de mobilidade entre escolas, modalidades e sistemas de ensino. Essa parte é muito boa, hein? Porque a gente fez uma escolha aqui, né? Quando a gente olha para o número de habilidades, né? 6 grupos de competência com 32 habilidades no total. E o desafio da presença dos 4 componentes, sem a gente saber ao certo, porque isso ainda não está definido, não é do nosso conhecimento ainda como é que isso será distribuído no decorrer do ensino médio, né? Então, a gente ficou muito receoso de fazer desdobramentos das habilidades. E muito preocupado, né, com todo o processo de avaliação, porque a gente não pode ignorar o fato de que tem Enem, de que tem vestibulares e uma série de outras questões, né? A gente decidiu manter as habilidades tal como vieram lá na BNCC. Não que quem não optou por isso tenha feito uma escolha errada, não é isso, porque lá no Fundamental a gente teve alguns desdobramentos, né, Emerson, na área. Isso. Quem para fazer a leitura vê lá os sinais nas habilidades com os desdobramentos. Mas foi uma escolha, eu acho que é legal a gente evidenciar isso, né? Por que a gente fez essa escolha? Exatamente, porque diferentemente das habilidades que a gente estava acostumado no São Paulo Faz Escola, no currículo do São Paulo Faz Escola, onde a gente tinha uma habilidade assim, organizar dados em tabelas.
E essa era a habilidade. Nas habilidades propostas pela BNCC, você tem organizar dados em tabelas, construir tabelas, explicitar os dados numa única. Ou seja, daria para fazer o desdobramento, ser a habilidade A, B, C e assim por diante. Inclusive, alguns, como a Érica falou, redatores do Fundamental fizeram isso, e não que não pudesse, não que seja equivocado, não é, mas nós entendemos que a partir do momento que estamos dentro da área, vamos supor que nessa habilidade que tem 3 características, como eu dei exemplo agora, filosofia ela pode se concentrar mais numa parte da habilidade, sociologia mais na outra, a geografia, ou então na habilidade como um todo, na hora de desenvolver as atividades a partir do objeto de conhecimento. Quando nós estamos caminhando, e já a gente chega no organizador, né, Érica? Vocês vão enxergar os objetos de conhecimento. Ao ler habilidade, cada um dos 4 componentes da área enxergou a habilidade por um prisma, o que garante justamente o que a Érica acabou de comentar sobre inter, trans e talvez até multidisciplinaridade, ultrapassando os componentes da área. Sim. Bom, vamos lá. A gente já está na reta final desse ATPC. Eu acho que um pouco desse assunto que o Emerson comentou vai estar no nosso parte 2, hein, pessoal? Porque é muito assunto e eu acho que é uma conversa legal, porque é uma oportunidade de vocês entenderem um pouco das escolhas que foram feitas, né, e do processo todo, né? Bom, vou subir aqui então para continuar as leituras dos fragmentos do currículo. Vamos lá. Os objetos do conhecimento têm como referência fundamental as competências e as habilidades indicadas. Cada habilidade deverá ser desenvolvida ou mobilizada pelo estudante a partir dos objetos do conhecimento. Essa orientação tem o sentido de permitir mais do que um aprofundamento, propiciando uma ampla visão do tema ou problema a ser abordado e, portanto, o enriquecimento e repertório cultural do estudante. Os objetos do conhecimento, tendo como referência o desenvolvimento e a mobilização de habilidades e para fins de diversificação e aprofundamento curricular, Ai, tá cortando. Fala para mim, Emerson, esse finzinho. Compreende todos os componentes curriculares. Certo. Olha, antes de eu baixar essa tela aqui para ficar só nós dois, eu acho que é muito legal a gente chamar atenção para esses 3 pontos que aqui estão, porque são os objetos de conhecimento que vão marcar a presença de todos os componentes nas habilidades, né, Emerson? É isso mesmo. A gente não fez nenhum corte, nenhum desdobramento de habilidade, a gente deixou as 32 tal como estão na BNCC. É legal depois a gente conversar um pouco sobre algumas inversões só, né, Emerson, que foram feitas nas ordens dela. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso dentro das categorias. Mas eu acho que aqui é o ponto-chave de discutir com os professores, de que são os objetos de conhecimento que vão fazer toda a diferença. E como é que o professor, lá na sala de aula, ao desenvolver esses objetos de conhecimento, olhando para o que a habilidade requer, vai fazer o ensino de filosofia e sociologia acontecer, né, no currículo paulista. Vou tirar aqui a tela para não ficar muito cansativo. É isso mesmo. É o objeto de conhecimento que vai dar o tom do desenvolvimento da habilidade, né? Porque a habilidade, todos nós sabemos, ela, por meio de conceitos, práticas e procedimentos, né, Érica? É um objeto de conhecimento, é isso mesmo. Isso. Enfim, é uma das definições possíveis para objeto de conhecimento.
E conteúdo também, porque o objeto de conhecimento também tem conteúdo. Eles são meios para desenvolver habilidade. De repente, alguém entende que a habilidade pode ser desenvolvida num contexto completamente diferente daquele que está proposto no material, né? Não significa necessariamente que o material está certo e o que o professor pensava para desenvolver a habilidade, não dá porque o material está assim, né? Porque a habilidade, ela tem essa característica tão ampla de abarcar vários tipos de objeto de conhecimento. E é como a Érica falou, esse é o ponto-chave, né? Uma habilidade ser desenvolvida de maneira sui generis por cada componente, de acordo com aquilo que o componente se envolve, mas é a mesma habilidade. E é isso que é legal, né? Eu fico feliz de que quando nós estávamos nesse processo de construção dos objetos, a gente estava no trabalho presencial, porque eu nem sei como é que a gente daria conta hoje nesse trabalho remoto de fazer toda essa construção. Eu fico até ansiosa, acho que a gente nem conseguiria. Porque vamos compartilhar um pouco com os professores, né? A gente sentava lá os redatores com a coordenação da Tânia e a gente olhava para a habilidade e começava assim aquela tempestade de ideias mesmo. Cada um olhava para a habilidade e falava um pouco do que isso dá para filosofia, isso dá para sociologia, isso dá para história, isso dá para geografia. E aí, numa sintonia, os objetos iam, né, nascendo e compondo o nosso currículo. Tinha hora que a gente ficava muito preocupado, porque a gente queria garantir a presença, né, Emerson? Só que a gente não queria forçar a barra, porque senão também não seria natural. Por isso que lá no começo da formação a gente falou que precisamos dos processos criativos acontecendo, né? Buscar, dialogar, tomar distância, esperar um tempo, voltar e olhar para o objeto depois de novo. E isso foi um processo muito gostoso, muito trabalhoso, mas foi muito gratificante participar desse processo, né, Emerson? Eu me lembro que nesse movimento de tempestade, muitas vezes, sugestões que a gente dava para o componente, que a princípio era o componente que a gente estava ali em representação, né, acabava servindo para o outro. Exatamente como a Érica falou, quando a gente deixava descansando e retomava, não, mas isso vai funcionar melhor ali, que tal? Não necessariamente o colega achava que serviria, né? Mas o mais legal disso tudo, e por ser presencial, como a Érica falou, era esse diálogo intenso entre nós. Não era fácil, né, Érica? Não. Muitas vezes eu olhava para a habilidade e falava, como que eu vou colocar sociologia aqui? Eu não estou enxergando sociologia. E por isso a criatividade ela é um ponto-chave. Aliás, na nossa profissão, acho que no mundo, né? A criatividade ela é fundamental. A gente precisa ser criativo para pensar possibilidades novas para um mesmo tema. Né? E eu acho que talvez uma das escolhas mais acertadas que a equipe de redatores de ciências humanas fez foi não desdobrar as habilidades. Eu entendo isso. Eu gosto muito, é óbvio que, como redator, eu vou gostar do trabalho que eu fiz, não é? Mas o material foi para consulta pública, enfim, ninguém questionou. Eu não me lembro de nenhuma questão em relação ao não desdobramento, Érica. Não apareceu. Eu não me lembro. Então, a gente entende que foi aprovado o movimento escolhido pela equipe de redatores, né? Sobre a coordenação da Tânia. Isso é muito importante de se dizer, porque a Tânia, ela tinha um trabalho hercúleo, gente. Sim. Ela precisava e ainda precisa... Fora que o pessoal das ciências humanas costuma ser muito fácil de lidar, né? Eu acho que vocês compreendem isso, não precisamos entrar em detalhes, mas enfim. O trabalho da Tânia é um trabalho muito difícil, porque quando os redatores chegam
por componente, eles vão pensar por componente. E uma das funções da Tânia é justamente chamar os redatores para interdisciplinaridade, para esse ensino médio por área, mas ao mesmo tempo que não pode deixar de perder a especificidade de cada componente. Parece dicotômico, né? E muitas vezes mas é um trabalho bem difícil, estamos aprendendo junto ao mesmo tempo que estamos fazendo, e quando dá certo é uma alegria, né, Érica? É mesmo. Gente, vocês acreditam que já chegou o fim desse nosso bate-papo? Olha só como o tempo passa, Emerson. Nossa! Nós conversamos, né? Triste. Mas é o seguinte, gente, eu espero que vocês tenham gostado e o Emerson já está convidado para fazer parte do segundo ATPC. Então, a gente vai, no próximo ATPC, continuar essa conversa. Então, eu aproveito, já me despeço de vocês. Emerson, quer falar tchau para o pessoal? Pessoal, foi um prazer. Eu não disse lá no começo, quando eu me apresentei, mas eu já fui PCNP, já fiz muita formação com a Érica. Aliás, é uma pessoa fantástica, ó. Vê se cuidam bem dessa PCNP, porque tem poucos PCNPs que são legais e competentes como a Érica. Além do que ela é minha amiga, né? Quer fazer aqui esse? Tchau, pessoal. Até o próximo. Beleza.